o surgimento da doutrina espírita e as mesas girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. Hoje nós iremos iniciar o item 26 desse livro, que tem aqui como enunciado: o cavaleiro Gougenot Desmoncial só vê demônios nas mesas girantes e falantes. Divergência de muitos católicos. O redator de la Table Parliament crê em comunicações dos mortos, os exorcismos. Ele vem nos trazer aqui que também um grande nome que teve naquela época, né, que fez marcos ali na história, foi justamente, né, desse cavaleiro eclesiástico católico que publicou sua primeira obra em 1853, que é o Cavaleiro Gougenot Desmoncial. Gente, peço perdão aí se eu falar algum nome errado, né, porque quem dera ser poliglota e falar todas as línguas aqui para vocês, mas eu tento trazer mais ou menos como está escrito aqui. E ele também vem falar que ele também, como Mirville, ele foi fazer ali as suas pesquisas, né? E até hoje ele tem existente essa obra que ele fez. E ele vem trazer, né, que ali, como Mirville, ele levou assim o catolicismo, né, da época, ficou admirado com a publicação dele, porque ele estava pesquisando também sobre o movimento das mesas, né? E ele veio trazer que nada mais é do que a movimentação ali das mesas, as comunicações, era a presença do tentador, como ele chama, que eram obras anticristo, né? Então, ele falava ali que não eram espíritos comunicadores benéficos, né? Benevolentes, e sim que eram coisas que as comunicações estavam tentando negociar com os demônios. E aí o Conde Gasparin foi ali para contestar, né, que as comunicações, né, não poderiam ser dos demônios e também nem dos anjos e nem das almas. Mas não teve muito sucesso, porque o cavaleiro Gougenot, junto a outros padres, outros nomes do catolicismo daquela época, né, extraíram vários textos, várias obras para fortalecer essa ideia que ele tinha. Então não deu muito certo, né? E ele falava, junto com essas obras, que tudo isso era manifestações maléficas. E ele até traz aqui, numa da sua obra citada, nas páginas 300 e 301, uma comunicação de algo que ele teve com a mesa. Que ele fala assim: foste tu quem tentou a primeira mulher? Sim. Tu ou a tua raça? Eu. Foi sob a forma de serpente? Sim. És do número dos demônios que entraram nos corpos dos porcos? Sim. Que atormentaram Madalena? Sim. E aí ele vem falar aqui que todas as comunicações que Gougenot tinha era tudo desse mesmo tipo. Parecia que sempre ele tentava fazer esse tipo de comunicação. Só que as perguntas que ele dirigia à mesa era sempre desse mesmo tipo. Então, era sempre as experiências que ele teve, sempre foram do mesmo tipo. Que aí tem outras que ele pergunta, né, outra comunicação através da mesa. Quem és? A mesa responde: o diabo. Qual é o diabo? Astarote. Tem cornos? Sim. Quantos? 2. Tem rabos? Não. Tem um enforcado? Sim. Quantas pontas tem ele? 2. Em que as empregas? Para espetar. Quem as espeta? Quem eu puder. E depois tem outro diálogo que ele fala, né, sobre o purgatório, fala sobre o crucifixo, né? Então, se ele estava ali tentando mesmo, se ele gostava dos crucifixos, se isso era um amuleto contra ele e tal, não sei o quê. E que a gente sabe, né, que no exorcismo eles usavam, né, o crucifixo, usavam os escapulários e tudo mais como meio de proteção. Só que sempre os diálogos que ele tinha experiências era sempre esses, porque sempre ele buscava esse tipo de comunicação, né? Então era a busca que ele tinha e ele acabava ali isolando, né, tudo o que ele estava querendo se comunicar, né? Então sempre isso daí é o tipo de comunicação que ele tinha, né?
Só que aí muitos católicos, né, divergiram da maneira que ele pensava também. Então não foi todos que foram ali adeptos, né? Porque ele resolvia interpretar do modo dele. E aí o redator do catolicismo de La Table Parlamentar defendeu uma terceira explicação sobre isso, né? Que ele fala que ele não ia muito longe e ia dizer que assim, é correto afirmar que todos os espíritos que comunicam com a mesa são sempre do mal? E aí é correto afirmar que os mortos não poderiam então se comunicar? Então ele já tinha uma outra ideia ali, né? Então ele já estava pensando, mesmo com a ideia do catolicismo, ele já tinha uma outra ideia sobre isso, né? E ele fala também, né, que esse redator, que ele fez também um diálogo com a mesa. E ele pergunta, és um espírito? Sim. Um anjo? Não. Um demônio? Não. Um homem? Sim. Estás no inferno? Não. No purgatório? Sim. Sofres? Sim. Vens pedir prece? Sim. Queres que recitemos a oração dominical em teu benefício nesse instante? Sim. E ele cita que cada um rezou na intenção. Essa prece foi suficiente para te livrar? Não. Ela te confortou? Sim. Então ele já pesquisou que também um espírito estava ali se comunicando que veio pedir oração, né? Que hoje, né, nós estudamos, sabemos que a oração é muito importante para nós, né, no dia a dia, a gente, né, tem que sempre orar e vigiar, mas também para aqueles que desencarnaram, porque eles precisam de prece, porque às vezes eles estão no sofrimento e eles, para eles saírem daquela situação, eles estão precisando ali de orientação, né? E aí ele cita que usava-se muito comum, né, para esse tipo de espiritualidade, de comunicação, a água benta, o crucifixo, o rosário, né, por meio de ali, entre aspas, despachar essa espiritualidade que estava ali, né, para afastar. E aí perceberam que alguns casos não tinha efeito, eram diferentes, e ele só estava ali querendo uma oração, uma prece. Então, ele vem mostrar para nós que, né, a ideia sempre foi trazer como eram obras maléficas, mas ali não tinha esse respeito de ver todas as outras interpretações. E aí também, por mais que, né, falasse, todos do catolicismo eram contra, não, a gente viu aqui que tinha aqueles que divergiam também da ideia, que poderia ser um espírito também que acabou desencarnando um morto, e não só a partes maléficas, né? E ele também cita como que poderia negar todas as outras experiências que as outras pessoas tiveram, né? Então, assim, só as deles que eram válidas, né? Ser próprio dono da verdade. E a gente sabe que não é bem assim, né, gente? Certo, pessoal? No próximo vídeo a gente continua esse diálogo, essa parte dessa história aí que ele vem nos mostrar. Um ótimo e abençoado domingo a todos nós e mais uma vez